Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E olha, hoje o preletor Heitor Miyazaki ensina como conseguir a riqueza. Dá para perder? Não adianta esforçar-se continuamente para escapar da pobreza, se, por outro lado, acredita que é natural ser pobre. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Para muitos, olhar o extrato bancário é hora de desamparo. Em casa, olham os móveis antigos, sofá com rasgo, fogão com 3 bocas e meia funcionando. E a TV é aquela ainda ganhada de presente de casamento de tubo e 14 polegadas. Olha, se você deseja ter um novo dia e melhorar de vida, acompanhe a palestra de agora. O tema? Como conseguir a riqueza, com o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Às vezes, as pessoas buscam coisas em lugares errados. E quando se fala em prosperidade, sair da pobreza, é normal que as pessoas busquem fora, quando a resposta, às vezes, está dentro dela. Nossa mente subconsciente, às vezes, nos prega algumas peças. O consciente pode pensar uma coisa, mas o subconsciente tem outra coisa gravada. Um exemplo que eu citei outro dia numa gravação foi um fato que aconteceu na Academia de Santa Fé. E no momento de perguntas e respostas, apareceu um bilhete seguinte, dizendo o seguinte: não conheço minha mãe biológica, gostaria de conhecê-la. Então eu respondi o seguinte: você não conhece porque você não quer conhecê-la. Porque ela não te criou, você está muito magoada com ela. E quando você fica magoada com uma pessoa, você quer distância, você não quer nem se comunicar com a pessoa, não quer nem ver a pessoa. Por isso que ela está distante de você. Mas a partir do momento que você tirar essa mágoa, você não criará mais empecilho, não criará mais situações nem sentimentos de desejar a distância dela. E aí você vai conhecer sua mãe. Por isso, pratique a oração do perdão 150 vezes por dia. E ela fez 200 por dia. Passados 5 dias, encontrou um amigo que há muito tempo não via, e ele disse o seguinte: vou procurá-la. 3 ou 4 dias depois, ele telefonou para Albany e disse: encontrei sua mãe, vamos para Caruaru. E conheceu a mãe, né? E acabou conhecendo o pai também, que o pai biológico não era o pai que estava com ela. São fatores que acontecem. Outro fato que aconteceu também, uma senhora pediu orientação ao professor Katsumi Tokuhisa e disse o seguinte: eu estou doente, por isso que eu não posso trabalhar. E ele falou: ao contrário, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. Ele falou: não. Eu sei que eu estou falando, eu sou enfermeira. E ele: eu sei que eu estou falando, que eu sou médico e sou psicólogo. Então o professor Tokuhisa disse: vamos ver quem está certo. A senhora diz que quer trabalhar, e eu falei que a senhora não quer trabalhar, por isso que está doente. A senhora falou o contrário, joga a desculpa na doença, dizendo que não pode trabalhar por causa da doença.
mas a senhora, na verdade, criou a doença para não trabalhar. Ela falou, não. Ele falou, é. Aí ele perguntou, o que a senhora faz? Eu sou enfermeira. Falei, tudo bem, a senhora já falou que é enfermeira. Mas o que a senhora faz? Onde a senhora trabalha? Eu trabalho no hospital, num setor que faz abortos. E qual é a sua função? É retalhar os fetos abortados. Falei, a senhora gosta de fazer isso? Ele perguntou a essa senhora. Ela falou, não suporto. Está vendo? Falei, o seu subconsciente criou uma doença para a senhora ficar longe desse trabalho. Quando ela entendeu, a doença desapareceu. No livro A Verdade 8, é importante que leiam, releiam. Muitas pessoas conhecem a Seitonê, mas não conhecem profundamente. Muitas pessoas aprenderam, mas não apreenderam a Seitonê. E nós temos que constantemente aprender. Eu estou na Seitonê há 57 anos, desde 1952. Estava no Caminho Suave. Lembra do Caminho Suave? Primário. B de barriga, C de cebola, não lembra? Foi quando eu comecei a acompanhar meus avós. E que o importante que nós vamos conhecendo dentro da Seitonê é as leis que nos regem e de que forma nós podemos viver para aplicar no cotidiano e você superar o seu problema. E no livro A Verdade 8 diz o seguinte: o que chamamos de pobreza não é a simples falta de bens, é um mal que vem da mente, é a manifestação, é a projeção, é a concretização de um pensamento errôneo que nós temos e que manifesta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui no plano fenomênico, aqui na Terra. Então, é o nosso modo de pensar que está fazendo isso acontecer. O homem é filho de Deus. Deus é o Criador do universo e quer que o homem, seu filho, tenha uma vida próspera. Tudo bem? Está de acordo? Que o homem é filho de Deus? Está de acordo? Apesar da Seitonê mencionar, citar, às vezes ouvimos por aí pessoas que criticam a Seitonê dizendo: Seitonê fala que o homem é filho de Deus, mas é mentira. Então pergunto, que oração Pai Nosso que ele está fazendo? Pai Nosso que estás no céu, ensinou Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou Pai Nosso que estás no céu. Então nosso Pai é Deus, certo? Qual o pai que vai dar pedra ao filho se este lhe pede pão? Muito menos o vosso Pai que está no céu. Então Cristo deixou bem claro, Evangelho de São Mateus: teu Pai, vosso Pai, Pai Nosso que está no céu. Não é japonês, mas está na cara, o homem é filho de Deus, certo? Nós temos que entender isto, que significa conhecer a verdade, entender a verdade, e não é decorar. Se decorar libertasse, papagaio e gravador seriam o mais iluminado que tem. Não é verdade? É importante compreender a verdade. O homem é filho de Deus, sim. Deus é o Criador do universo, sim. Está na Bíblia. E quer que o homem, seu filho, tenha uma vida próspera. Claro, Deus é amor. Lógico, então Ele quer. O ser, por esse fato, é que Deus já fez com que, dentro de cada um, ficasse a potencialidade infinita. Potencialidade infinita. Essa potencialidade nem todos estão conseguindo utilizá-la. Não utiliza porque não conhece, porque não tem consciência de que ele tem esse potencial. Não tem consciência de que ele é filho de Deus. E muitas vezes, por falta de dedicação, quando a preguiça começa a tomar conta, por isso que vem o provérbio: Deus ajuda quem cedo uma droga. Não basta também só conhecer a verdade se a pessoa fica muito acomodada, muito preguiçosa. O mestre Masaru Taniguchi, fundador da Seitonê, ele dormia em média 3 a 4 horas por dia. E ele escreveu que os grandes gênios dormiam 3 a 4 horas por dia. Isso significa que muitas pessoas dormem em excesso e o corpo fica preguiçoso, ele acaba não vencendo, desperdiçando. 2 horas a mais que ele durma por dia, no final do ano, são 700 horas que ele perdeu. Dormindo, sono atrasado.
Aí vem alguém, na hora que a pessoa fala, não, eu estou muito cansado, às vezes está na mente, né? Porque se alguém gritar incêndio, ele vai sair correndo, não vai? E onde está a preguiça? Está na mente. A pobreza não condiz com a natureza do homem que é filho de Deus. A pobreza não condiz com a natureza do homem que é filho de Deus. Não condiz, porque Deus não criou nenhuma vida pobre, Deus não criou nenhuma vida infeliz, Deus não criou nenhuma vida defeituosa. Aí alguém pode perguntar, mas eu conheço uma pessoa que nasceu com problema físico. É porque esse espírito é um pouco mais elevado, ele escolheu de propósito para vir nessas condições para acelerar o seu crescimento. Porque às vezes, numas condições muito cômodas, a pessoa se volta muito mais para o lado materialista, esquece de voltar-se para si, para dentro de si, para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual. Ninguém está na Terra para fazer turismo. Ninguém nasceu para ficar famoso, ninguém nasceu para ser rico. Ficar rico, ficar famoso é consequência, mas não é o objetivo da vida. Nosso objetivo é evoluir, aprender mais, desenvolver mais o amor, a sabedoria. A pobreza não condiz, por isso, não condiz com a natureza do homem. Para que se enriqueça, é preciso, em primeiro lugar, mudar o conceito que tem de si mesmo. Aprender a respeitar a si próprio. Chame a você mesmo de senhor, de senhora. Compreendendo que é filho de Deus, aprenda a respeitar. E respeite os próximos, o outro também. É muito bonito quando a gente vê pessoas, crianças, chamaram outra pessoa, sim senhor, sim senhora, pois não, educadamente. É muito bonito. Esse respeito é fundamental. Não somente o respeito às pessoas mais idosas ou superiores a nós, ao respeito a papai e a mamãe, respeito a Deus antepassados. Quem tem esse amor, essa reverência aos seus superiores, tudo vai bem. Mas a irreverência, a pessoa que não respeita o próximo, é porque não respeita a si próprio. Ainda não entendeu que é filho de Deus. Quando ele compreender que a vida dele é uma vida sublime, sendo filho de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, então ela é uma vida sublime de Deus, é uma vida grandiosa de Deus. Compreendendo a grandiosidade da sua vida, ele passa a valorizar e respeitar a vida do próximo também. Mas se a pessoa se julga uma pessoa imprestável porque cometeu um erro, porque cometeu um pecado, e não compreende que o valor de si próprio é um valor imensurável, não compreende que a sua vida é uma vida grandiosa, está na sua outra. Nisso consiste a ilusão. Nós somos essa vida gloriosa de Deus. Por isso, não adianta esforçar-se continuamente para escapar da pobreza, se, por outro lado, acredita que é natural ser pobre. Aí lembrei de um rapaz, hoje preletor, e ele falou assim, ele mora nos Estados Unidos, Adriano Westphal. Ele falou, professor, eu vou dar um notebook de presente para o senhor. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu devo muito ao senhor. Eu falei, não fiz nada? Não, o senhor fez muito. Aí ele contou na ocasião, falou, olha, há 12 anos, faz 12 anos, eu estava na subsede, conversando com o senhor, ele falou, eu estou indo para os Estados Unidos, porque o meu irmão mora nos Estados Unidos e convidou-me para ir para lá, porque assim eu conseguiria prosperar. Mas eu não ligo para dinheiro, eu não estou com vontade de ir. Então ele contou-me que eu falei para ele, Adriano, vá. Não é melhor ser um rico que ajuda do que um pobre que não faz nada? Ele falou, é verdade. Foi para os Estados Unidos, prosperou, continuou prosperando, é proprietário de um edifício de 3 andares nos Estados Unidos, proprietário de algumas terras, casas lá em Santa Catarina. Então, e é um preletor muito atuante nos Estados Unidos, brasileiro, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Está chegando para esse dia para o Brasil. Por isso que é importante agirmos de modo que nós possamos ser úteis. A ideia de conseguir a máxima remuneração trabalhando menos possível, trabalhar menos possível, querer prosperar mais, não está de acordo com a lei da mente. Por isso que atrai a pobreza. Por que atrai a pobreza esse tipo de mentalidade? Você que aprendeu um idioma, você vai na escola, você tem que pagar, não tem? Você quer obter pão, entra na padaria, você não tem que pagar? Você tem que dar para receber, não tem? É a lei, você tem que dar para receber. Se uma pessoa tem um coração pobre que não sabe dar, como é que ele vai prosperar?
Se um fazendeiro é tão pão duro que não abre a mão para jogar semente no solo, não vai colher nada. É a lei da mente, é natural. Se você puser a caixa d'água na altura do tanque, a água não vai chegar na torneira, concorda? Porque você tem que colocar no lugar mais alto. Por quê? Aproveitar a lei da gravidade. Então nós somos regidos por leis. Como somos regidos por leis, nós temos que viver de acordo com a lei da matéria, a lei da mente, a lei do espírito, a lei de Deus. Isso que é fundamental. E da lei de Deus, harmonia com tudo e com todos. Por isso que às vezes a pessoa não consegue prosperar, porque não existe harmonia na vida dela. A casa em que ela vive é total desarmonia. Então não prospera, não tem força, não tem união. Concorda? Se eu pegar essa caneta e fizer assim, não vou quebrá-la? Mas se eu juntar duas, não vai ser mais difícil? Se eu juntar três, não vai fazer será mais difícil? Por quê? A união faz açúcar. – 99%, olha só, 99% dos pobres têm pensamentos sombrios. E é verdade. E gosta de ser pobre. E fala com orgulho provérbio de pobreza. Pão de pobre cai com a manteiga para baixo. Pobre só vai para frente quando é empurrado. Pobre só enche a barriga quando morre afogado. Rico tem veias poéticas, pobre tem varizes. Então, se uma pessoa adora ser pobre, o seu subconsciente está impregnado de pensamentos e sentimentos de pobreza. O consciente quer prosperar, o subconsciente fala, não, pão de pobre só cai com a manteiga para baixo, pobre é azarado, pobre não sei o quê. Com esse tipo de mentalidade, não vai prosperar nunca. Requer que nós mudemos o modo de pensar. Não somente saibamos como pensar, mas teremos que praticá-la, esforçando para que isso aconteça. Registrar, daí a vantagem de você poder ter um livro em suas mãos. Você lê, relê, aquilo vai gravando no seu subconsciente. Quanto que é 3 vezes 3? 5 vezes 8? Ninguém fez o cálculo com a calculadora. E obtiveram a resposta rápida. Por quê? Gravou no subconsciente. E como é que gravaram? Água mole, pedra dura. Metodologia simples, né? Para gravar no seu subconsciente, você vai repetindo. Grave palavras que possam te ajudar, não lamentações que possam te prejudicar. Certo? Reclamar e adorar, falar pensamentos, ideias, ser sugestionado pelas pessoas que não estão bem. Ao contrário, não fique olhando para esse lado. Da mesma forma, tem gente que gosta de falar sobre tragédia, não sei o quê, Na empresa que eu trabalhei, 25 anos, uma ocasião eu trabalhava no 10º andar, e no 9º andar ficava a copa, e o elevador só ia até o 9º andar. Devido à construção, ele parava no andar, depois tinha que subir um lance de escada. Aí um dia, passei na copa para tomar um cafezinho antes de ir para o meu departamento, estava conversando uma senhora que era espanhola, com uma secretária, e as duas falando de tragédia, de acidente, não sei o quê. Mude o pensamento, mude esse tipo de comentários, que isso não te ajuda em nada. Ao contrário, atrai situações dessa natureza. Aí eu comentei com elas, vocês não souberam o que aconteceu? Não saiu no jornal ontem. Falei, o que aconteceu? Um casal voltando da lua de mel, o rapaz foi direto para o cemitério, a mulher foi para o hospital. Aí essa senhora copeira falou, moriou. Falou, não, ele era coveiro, a mulher era enfermeira, cada um foi para... E assim, com sabedoria, você muda o curso das palavras, não é verdade? E muitas pessoas, ao invés de ficar comentando coisas alegres em casa, só comentam coisas tristes. E fica aquele clima pesado, tristonho, no seu lar. Consequentemente, o que acontece? 99% dos pobres têm pensamentos sombrios. Então está na hora de sorrir, certo? Muito obrigado. E agora, para finalizar o programa, nesse momento abençoado, vamos perfumar a alma com o aroma vindo dos Jardins do Paraíso, em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia.
oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.